Oi, pessoal, vamos lá, né, tirar as dúvidas que restam com relação a ligações químicas, ok? É um assunto muito fácil e tranquilo de se trabalhar. Com relação a alguns materiais existentes que nós conhecemos, né? Nós temos alguns sólidos, como carvão, outros líquidos, como a água, outros gasosos, como o ar. Temos uns duros, como o granito, outros são moles, como a cera, e etc, não é isso? E por que gente, que existe essa grande diferença de propriedades entre os materiais que conhecemos? Porque cada um tem suas características. A resposta é: isso se deve, em grande parte, às ligações existentes entre os átomos. E essas ligações são nada mais, nada menos chamadas de ligações químicas, certo? As substâncias, elas se formam com a união de átomos de elementos químicos diferentes ou iguais, como por exemplo na água. Na água nós temos o hidrogênio e o oxigênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. No sal nós temos um átomo de sódio e um átomo de cloro, o famoso NaCl, o sal de cozinha, certo? No ouro nós temos uma ligação, a união entre ouro e cobre. Então essa união, gente, ela recebe o nome de ligação química. Então deu para entender o que se trata e do que se trata ligações químicas, certo? E essas ligações, elas podem ser de três tipos diferentes. Nós temos as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações... Aqui um resuminho bem básico para a gente saber identificar a diferença entre as ligações, certo? Quando a gente fala de ligação iônica, a gente sempre vai ter a presença de um metal, mais um ametal ou hidrogênio, mais outro ametal. Geralmente tem essa cara aqui, as ligações iônicas. Já as covalentes, nós não tratamos mais de metal, ok, gente? Nós já vamos tratar de ametal, mais ametal ou hidrogênio, mais ametal ou hidrogênio, mais hidrogênio. A ligação covalente, ela vai ter essa característica. Já a ligação metálica, ela nem tem presença de hidrogênio e nem tem presença de ametais. Ela vai ser puramente composta por dois metais, a junção de dois metais, a ligação de dois metais. E a gente, se for analisar isso na tabela periódica, nós vemos que o hidrogênio é isso aqui, ele é um elemento isolado, ele nem se comporta como metal e nem como um ametal. E nessa parte aqui, ó, laranja, nós vamos ter os ametais ou não metais, como queremos chamar, ok? Esse comportamento dos metais e ametais, quando eles se ligam e formam as diferentes substâncias, é determinado, embora não é exclusivo, tá? Essa regra não é exclusiva, mas a maioria das vezes ela é determinada pela quantidade de elétrons na última camada eletrônica, que é chamada a camada de valência, que é o que nós estudamos no diagrama de Linus-Pauling anteriormente, ok? Vê só, na camada de valência dos metais, geralmente os metais possuem de 1 a 3 elétrons na sua última camada. Então aí ele tem a facilidade em perder esses elétrons da última camada para se estabilizar e ficar com a configuração de um gás nobre, certo? Perder, quimicamente falando, significa ceder, tá? Então, eles vão ter essas características aqui, ó. Se ele tem um elétron, se ele tem 2 elétrons ou 3 elétrons na sua camada de valência, ele tem uma tendência maior para doar, ceder esses elétrons, tá? Já os ametais, eles possuem de 4 a 7 elétrons na última camada de valência. Então, é mais fácil que eles receberem elétrons, para ficarem naquela regrinha do octeto, tá? Qual é a regra do octeto? É que o elemento, tenha em sua camada de valência 8 elétrons. Então, se eu tenho 7 elétrons na minha camada de valência, é mais fácil eu ganhar um elétron ou perder esses 7? Não é mais fácil eu ganhar, certo? Então, por isso que esses ametais têm essas características em facilidade de receber elétrons, ok? Ó, pessoal, a ligação iônica, que também pode ser chamada de eletrovalente, tá? Aqui, ó. Ela é a ligação que ocorre, como eu já falei anteriormente, com um metal mais um ametal ou metal e hidrogênio.
E o que ocorre no nosso sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, é uma ligação iônica. Por quê? Porque ele é formado por um átomo que é um metal, que é o sódio, tá? E um átomo que é um ametal, que é o cloro. E para a gente saber se é metal ou ametal, só é a gente visualizar a tabela periódica, daquela forma que eu expliquei para vocês. Então, é muito tranquilo, tá? Ó, pessoal, para a gente entender direitinho aí, o NaCl, tá? Que é quem forma o cloreto de sódio. O Na, ele faz parte da família 1A. Já o cloro, ele faz parte da família 7A, tá? O Na é o metal e o cloro não metal. Então, o que é que ocorre? A tendência desse aqui, que só tem um elétron na sua camada de valência, perder esse elétron é mais propícia do que o cloro perder os 7 para estabilizar o sódio, tá? Então, por isso que ele tem essa tendência de doar para o cloro ficar com 8 elétrons em sua camada de valência e formar aí a ligação iônica, certo? Que é o Na doando e o Cl recebendo, formando essa ligação química. Ok, gente, que é na regra do octeto, para que a camada de valência dos elétrons fiquem com 8 elétrons em sua camada, certo? Já a ligação covalente, que também pode ser chamada de molecular, ela é a ligação que ocorre entre ametal mais hidrogênio, hidrogênio mais hidrogênio, que é o que eu falei para vocês anteriormente, né? E a água, ela é um dos maiores exemplos de ligação covalente, porque ela é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é um ametal. E é uma das características de ser covalente, né? Um ametal mais hidrogênio. Então, esse é um dos exemplos de ligação covalente existentes, certo? Já nessa parte da ligação covalente, todos os elementos que fazem parte da ligação covalente precisam ganhar elétrons para completar o seu octeto. Desculpa, que é aquela regra do octeto que eu falei anteriormente, que o elétron precisa ter 8 elétrons em sua camada de valência, tá? Só o hidrogênio que tem uma exceção, porque ele se estabiliza com 2 elétrons. Logo, se ele já tem 1 em sua camada, ele só precisa ganhar apenas mais 1, tá? Então, os ametais, ó, sempre precisam ganhar elétrons para se estabilizar e o hidrogênio apenas 1, ok? Tem outro detalhe também que ocorre nas ligações covalentes. Ocorre um compartilhamento de elétrons. Por exemplo, a ligação entre 2 átomos de cloro e cloro, tá? Então, esses 2 átomos de cloro, eles vão compartilhar um elétron, certo? Por quê? Ele é da família 7A e esse também. Então, um par de elétrons vai dar para os dois ficarem estáveis, com 8 elétrons em sua camada de valência. Ok, gente? Vou lançar aí um desafio, tá? Para vocês fazerem, identificando se esses compostos aí abaixo são formados por uma ligação iônica ou covalente. Eu quero que vocês identifiquem, por gentileza, e coloquem aí no caderno de vocês, anotado, tá? Serve como estudo também, gente. Tudo é estudo. Finalizando, falaremos sobre a ligação metálica, né? Que é a ligação que ocorre entre metal e metal. Se tem metal, é metálica. Os metais e as ligas metálicas são cada vez mais importantes no nosso dia a dia, né? Nós temos o aço, que ele liga o ferro ao carbono, utilizado nos mais diversos materiais em construção civil. Nós temos a liga de magnésio, que são leves e podem ser utilizadas na roda e em partes de aviões. Vê que coisa boa. E o cobre, né? Que é representado aí pelo Cu e é usado em fios elétricos e vários materiais, pois metais são bons condutores de corrente elétrica. Vê só o quanto que a química está no nosso dia a dia, né, gente? Fios elétricos, tá? É formado também de fio de cobre, ok?